irmãos e irmãs, graças e paz. Eu sou o diácono Silvio, ordenado agora recentemente, no mês de junho, no dia 24, a primeira turma da Diocese de Ituiutaba. E estou prestando os meus serviços aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a vocação leiga, o trabalho do leigo, a importância do leigo na igreja. E esse trabalho do leigo começou assim, com mais fervor, com mais empenho, a partir do Concílio Vaticano II, onde até então a missa em latim, o leigo não tinha ali muito espaço. Basicamente o padre trabalhava quase que sozinho dentro da celebração, era pouquíssimo aqueles que tinham condições para estar ajudando. Então, a partir do Concílio Vaticano II, deu-se essa abertura. Vários documentos surgiram dentro do concílio, dando aí mais a importância ao trabalho leigo, né? Até mesmo para estar facilitando o trabalho do sacerdote, a vida do sacerdote em si, porque ele não tinha condições de atender fora da igreja as necessidades do povo. E vou falar um pouquinho também mais baseado nesse documento aqui, que é de 1987, que o Papa João Paulo II, na época, escreveu, que é a vocação e a missão do leigo na igreja. Devido às diversas pastorais e atividades na igreja, como o ministro da Eucaristia, liturgia, dízimo, coroinha, então vai surgindo aí essa necessidade de se chamar o leigo para assumir a sua missão na igreja. E esse documento aqui é escrito com base numa passagem do Evangelho, onde o Papa, então o Santo Papa João Paulo II, buscou em Mateus 20, que é a passagem ali onde ele vai falar sobre o vinho, a vinhadeira, né? Essa passagem vai dizer de um homem que tem a sua vinha e ele precisa de trabalhadores para a vinha, para trabalhar na sua vinha. Então ele vai sair ali por 5 vezes ao dia atrás dessas pessoas, sai de madrugada, sai às 9 horas, sai ao meio-dia, sai aí às 3 da tarde e por fim a última turma onde ele vai buscar às 5 horas da tarde. E se terminava ali o trabalho às 6, mas às 5 horas da tarde ele ainda estava à procura de pessoas para trabalhar na sua vinha. Isso mostra a preocupação dele em cuidar, em não deixar perder ali, estragar a sua vinha, deixar se perder o fruto. Então ele vai atrás dessas pessoas. E hoje, então, o que nós precisamos, o que o padre precisa é de estar indo atrás dessas pessoas para cuidar, então, da vinha do Senhor. E em João, no capítulo 15, no versículo 5, João vai falar que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Então, é esses ramos que vêm para servir a igreja, como o nosso trabalho, com o nosso trabalho de leigo, assumindo a missão de evangelizar. Como dentro dessas diversas pastorais, por exemplo, a catequese. A catequese, a importância do leigo na catequese, porque ali ele vai trazer para aquelas crianças não o pensamento dele, mas o que a própria igreja pensa. Ele vai formar essas crianças na sua fé. Então há uma importância muito grande do leigo nessa missão de catequizar as crianças aí para receber então os seus sacramentos. O próprio ministro da Eucaristia é algo que antes do Concílio Vaticano II também não existia. O ministro da Eucaristia ele tem a missão do trabalho dele dentro da igreja templo, que é ajudar o sacerdote na distribuição da comunhão, mas a maior missão dele é fora da igreja, porque o padre não consegue levar àqueles que não podem, seja por uma enfermidade, seja por uma dificuldade de estar participando da missa, recebendo a comunhão dominical.
então essa missão cabe aí ao ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Então esses ministros é que vão fazer esse trabalho lá fora, estendendo aí o trabalho do padre, levando o Cristo àquelas pessoas que não podem vir. É a primeira missão desses leigos, ministros da Eucaristia, é levar a comunhão àqueles que estão impossibilitados de participar da celebração. Dentro dessas diversas pastorais, trabalhos dos leigos, então nós temos aí aqueles que surgiram também depois do concílio, como os movimentos CLC, SCC, Cursilho, o próprio Vicentino, que é um trabalho muito bonito do leigo, que assume essa missão. O Vicentino vai levar aqueles, o alimento, vai levar ali conforto e caridade àquelas pessoas. Então, é um trabalho leigo, grande, bonito e voltado aí à doação. Então o leigo tem que dedicar esse tempo que ele tira a Deus servindo ao próximo. Então é a missão de todos, é a missão de todo o leigo que assume, e então a partir do batismo, que lá no batismo nós vamos assumir a missão de evangelizar, de levar a palavra de Deus até os confins. Essa é a missão quando nós somos batizados, e aí então assumimos esse compromisso na Igreja de Cristo. E nessa caminhada, nessa luta aí, passamos por um momento difícil, em especial agora nesse tempo da pandemia, onde muitos desses leigos, às vezes aí por questão de idade, questão de saúde, tiveram que afastar um pouco das suas atividades na igreja. E isso tornou difícil, então, a caminhada também do padre, porque aí ele sozinho não conseguia. Mas, graças a Deus, com essa retomada, estão voltando os leigos, assumindo de novo a sua missão, estamos conseguindo colocar as coisas agora mais no lugar e caminhar com mais tranquilidade. Por exemplo, a exemplo disso, a Pastoral da Saúde, que era uma pastoral que começou com uma caminhada, um trabalho muito bonito, da assistência às pessoas, às famílias em casa, àqueles enfermos, para buscar ali quais são as necessidades daquela pessoa, em termos de doença, encaminhar aonde é o lugar que a pessoa pode estar se cuidando, tratando. Mas a Pastoral da Saúde, então, ficou um pouco fragilizada, e esses leigos que assumiu esse trabalho tiveram que segurar um pouco, porque não podia estender esse trabalho até as casas da pessoa, limitado às suas visitas. Então, dentro da missão do leigo, aqui na igreja, a acolhida é muito importante, porque tem muitos leigos querendo trabalhar, servir a igreja, mas às vezes chega na igreja e encontra ali uma certa resistência, às vezes até própria, sua mesmo, não daqueles que já estão ali há tempo servindo. Ele quer ajudar, mas fica às vezes meio que inibido de procurar e não ser bem aceito. Mas nós temos que acolher, e a pessoa, o leigo, que todo aquele que tem um dom, recebe um dom através do sacramento que nós recebemos, tem que colocá-lo em prática. Então ele tem esse dom consigo, ele tem esse dom para servir a igreja, servir ao próximo. Ele tem que vir então e assumir essa missão. Eu lembro que das minhas primeiras vezes que eu resolvi a servir a igreja como um verdadeiro cristão, eu deixei o banco a participação na celebração da missa do banco e comecei a servir. E foi através da liturgia, de leituras. Naquela época ainda não tinha assim organizado as liturgias, equipes organizadas, onde nós vamos chegar, já sabe quem vai fazer essa, aquela ou outra leitura. Naquela época não, ali o comentarista esperava as pessoas chegarem,
aqueles que iam participar e ele ia atrás de alguém para fazer a leitura. E foi através de uma leitura dessa que eu comecei então a minha caminhada. Eu fiz a leitura e lembro dela até hoje, que era um chamado de Samuel, onde ali Deus vai chamar ele por 3 vezes. Essa leitura eu comecei e eu senti ali então um chamado também a servir a igreja. E comecei então na liturgia. Logo em seguida, como nós participávamos de um movimento, o movimento CLC, a catequista da Paróquia São José, ela ficou impossibilitada de continuar o seu trabalho. E ela então me convidou para ser catequista de adulto no seu lugar. O chamado à catequese, a importância de evangelizar naquela época, não de criança que eu estava, mas na turma de adulto. E eu assumi com um pouco de medo, mas assumi com o suporte dessa pessoa e a confiança do padre e da coordenadora, eu assumi essa missão. Então foi a segunda pastoral a qual eu assumi como leigo essa missão. Entrei para a catequese de adulto, passei um tempo na catequese de criança, até o ponto de que eu assumi a catequese no tiro de guerra. O catequista, o Paulinho da época, 25 anos, um leigo, servindo há 25 anos na catequese, dando ali instruções, catequese, àqueles atiradores. Ele resolveu, por problema de saúde, parar e então eu assumia no lugar dele. Era mais um chamado a assumir um compromisso que requer de nós aí uma entrega. Porque não adianta também eu querer assumir esse compromisso e eu não me entregar por completo. A catequese, por exemplo, nós temos que estudar e conhecer a doutrina da igreja. Se eu não pegar a fundo para estudar a doutrina, para evangelizar outros, eu vou correr o risco ali daquela pessoa que está sendo evangelizada crescer com algumas dificuldades de crer naquilo que a palavra de Deus prega, naquilo que a nossa doutrina prega. Então foi por aí que eu comecei e minha família foi me dando força, me dando suporte, em especial minha esposa, depois os filhos. A família, então, minha família começa a servir todos, os 4 membros da família, leigos servindo a igreja. Então eu aí já catequese ministro, minha esposa assume também a catequese de criança e também os ministros da Eucaristia. O meu menino Coroinha, o ministério de servir ali o altar e minha menina na equipe de canto. Então uma família de leigos servindo a igreja. Nós celebramos dentro desse mês também a vocação à família, né? Que foi o 2º domingo do mês. Então, a vocação à família, aquele que assumiu essa vocação, ele tem também depois a missão de pegar a sua família para assumir a missão de leigos evangelizadores na igreja. Olha hoje, por exemplo, a quantidade de leigos que nós temos trabalhando em prol dessa vinha do Senhor, a qual o Papa João Paulo II vai nos dizer. Quantos leigos aí pelo mundo afora pregando, levando a palavra de Deus, fazendo aí retiro, formações, mas essa dificuldade que nós estamos atravessando hoje não pode refletir naquilo que são a realidade e nossa missão. As coisas estão retomando. À medida que estão retomando, os leigos, por obrigação, nós temos também de assumir essa missão e retomar as nossas obrigações dentro da igreja. Algumas igrejas, às vezes por ter um custo às vezes maior para se manter, ou às vezes possa ter aí uma arrecadação menor pelo dízimo, enfrenta a dificuldade até mesmo na sua manutenção. E é onde muitos leigos hoje estão entrando nesse trabalho de manter a organização das suas próprias paróquias, de manter a limpeza, que seja tanto a piso quanto buscar aquelas que têm
outras partes como catequese, manter a limpeza desses locais. Então esses leigos também estão assumindo essa missão, devido à dificuldade que a igreja acaba atravessando com esse período que nós estamos passando. E dentro então dessa minha caminhada como leigo e assumindo esses ministérios, eu fui assumindo aí essas responsabilidades e dedicando aquele tempo que era da igreja para a igreja. Nós não podemos então, se dedicamos esse tempo, nos desviar por qualquer coisa. Hoje eu não posso, eu estou escalado para um serviço na igreja como leigo, porque eu sou um leigo que levo o meu serviço gratuito, eu não posso deixar de assumir. Aí nós começamos a cair numa dificuldade daqueles que às vezes têm a sua missão e não assume, sobrecarrega os outros. Colocando então à disposição e se dedicando esse tempo, você vai conseguir se organizar e saber que naquele dia, naquela hora, você tem uma missão como leigo evangelizador. E aí assumir e trazer então, porque você acaba sendo como uma referência, né? Aquele leigo que assume aquela missão e tem o compromisso, você acaba sendo como referência para as outras pessoas. Aí aqueles que estão vendo vão querer assumir também responsabilidades e trabalhar daquela forma, ou seja, assumindo e dedicando esse tempo. Esse tempo que eu dedicava foi crescendo ainda mais, e ele aumentou mais ainda quando eu deixo de trabalhar e assumir exclusivamente esse trabalho na igreja com a chegada da aposentadoria. Os vários ministérios que eu assumi, dediquei isso a mais ou menos uns 30 anos numa mesma paróquia. Então ali a gente vai criando vínculos e vai conseguindo trazer para a igreja, trazer os leigos para aquela missão, ou seja, aquela pastoral que está um pouquinho fragilizada com pessoas, para que eles possam estar assumindo essa missão. Então lembre-se, leigo, você é um leigo que vem prestar um serviço, mas tem uma grande responsabilidade lá fora, porque você acaba sendo referência. E essa referência que nós damos a ele, as nossas atitudes, as nossas ações, tudo aquilo que nós, além de pregar, que seja com palavras, com gestos ou atitude, pode influenciar outros em querer vir servir a igreja, ou às vezes querer então deixar a igreja e não servir como um leigo, como aquele que assume a sua missão, como aquele que lá desde o batismo assumiu aquele compromisso de levar então a palavra de Deus, levar esse evangelho a todas as criaturas. Hoje, como eu falei no início, já sou ordenado para os ministérios do diaconato permanente, mas vivi aí então cerca de 30 anos servindo a igreja como leigo, e isso despertou em mim essa vocação. E isso hoje eu tenho com muito orgulho o segmento dos meus filhos que vem nessa caminhada. Apesar da idade, meu menino já assumiu também aquilo que lá no começo eu assumi, uma catequese, assumiu agora há poucos dias o ministério do ministro extraordinário da comunhão, e uma filha que se dedica então a irmãs de caridade, a levar as pessoas, ou seja, através da palavra, através da evangelização, mas os cuidados. Bom, então aí dos filhos, o meu filho que assumiu agora recentemente, então os ministros da Sagrada Comunhão na paróquia aonde ele trabalha. Ele já havia assumido juntamente com a namorada a catequese de adulto, e agora então se preparando ainda mais para um sacramento, o sacramento do matrimônio, ele se apegou mais à igreja, tem ali o padre como seu orientador, um leigo que busca orientação do sacerdote para caminhar conforme aquilo que manda
a igreja. E a minha menina, que apesar do pouco tempo que ela tem, ela se dedica então a servir na ajuda de levar a palavra, a pregar, a evangelizar e também assistência a pessoas necessitadas, pessoas que buscam ela para orientações, para atendimento, que ela está na área da saúde. Então é leigos servindo a igreja. Você leigo, você que às vezes ainda tem um pouquinho de dúvida aonde servir, em que movimento pastoral ele está servindo, procure o seu pároco, procure a orientação do seu padre e coloque à disposição os seus dons. Cada um de nós tem um dom específico que nós podemos servir à igreja. E eu espero que através desse vídeo eu possa estar ajudando a vocês, leigos e leigas, a despertar em vocês a missão que nós temos, a missão de levar a palavra de Deus a todos aqueles que estão, às vezes, lá fora, aguardando simplesmente a visita de alguém. Que assim nós possamos, então, cumprir com a nossa missão aqui na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muita coisa que produz a morte, gerando